Bom, agora que nós já vimos como é uma estrutura básica, nós vamos agora falar sobre constantes, parâmetros e variáveis, tá? Então, nós vamos pedir aqui para a inteligência artificial, fale sobre constantes, parâmetros e variáveis, tipos que podemos usar. Vamos ver se ele entende o que eu quis dizer, né? Para a gente poder alcançar os nossos objetivos. Então, é exatamente isso. Ah, beleza, é exatamente isso que a gente precisava, tá? Olha como a inteligência artificial nos ajuda, né, a poder entender sobre tudo, né, cara? Olha lá. Agora, vou pedir aqui para ele. Agora, crie um código, exemplo, em NTSL com constantes, parâmetros e va- variáveis para a gente poder entender em uma aula. Vamos esperar ele criar e a gente já vai começar a estudar sobre esses, esses temas, né? Que é muito relevante para a gente, porque a gente precisa entender, aprender a criar uma constante, uma variável. Isso é muito importante. E entender também que ele pode errar, né? Ele pode errar e a gente vai mostrar aonde que ele está errando. A gente vai mostrar para onde ele está errando aí. Ó, ele escreveu um código completo, né? Tudo bem, sem problemas nenhum. E dá a explicação do código. Olha que interessante, né? Então vamos lá, desde o início, tá? É, primeiro eu vou copiar isso aqui. Quero usar isso aqui. Vou dar um Ctrl C e a gente vai entender aonde que ele errou, tá? Primeiro ponto, aonde que ele errou aqui? Ele errou na questão de colocar várias constantes, tá? Aqui na NTSL não funciona dessa forma. Então nós podemos eliminar isso aqui e pôr isso aqui para baixo. Tudo isso entra dentro de constantes. E ele também colocou os valores das constantes, né? Double e integer. Ou seja, ele meio que está confundindo a questão do MetaTrader, né? O MetaTrader que funciona assim. Então vou tirar esses inputs. Por isso que é importante você entender sobre tudo isso. E ele também não declarou a questão do, do parênteses, né? Então, o que que eu vou fazer assim? Vou falar, você fez o código errado. Pesquise sobre constante, parâmetros e variáveis no manual da NTSL. Você confundiu, confundiu com MT5. Reestruture tudo. Ou seja, ele acertou algumas coisas, mas errou também, né? Ó, ele continua errando, tá vendo? Ó? O que que eu vou fazer? Vou dar o manual para ele. Aprenda com esse manual. Vamos ensinar para ele, né? Vamos ver se ele agora sim.
Olha lá, ó, ele ainda tá errando, tá vendo? Ó? Mas tudo bem, não tem problema. O importante é a gente pegar essa informação. Eu tenho que alimentar ele com alguns códigos prontos, né? Com estruturas prontas. Beleza, então vamos fazer por nós mesmos aqui. É, vou excluir isso aqui. Sim, beleza. Então, constantes, parâmetros e variáveis, tá? Então, as constantes basicamente são valores fixos, são os conceitos, né, que é importante. As constantes, basicamente, são valores fixos que não pode ser alterado durante a execução do programa, como eu expliquei. Os parâmetros, eles já podem permitir o usuário ajustar as configurações e estratégias, né? Pode ser modificado. E as variáveis são locais para armazenar dados durante a execução do programa, né? Ou seja, isso aqui serve para a gente armazenar alguns dados que a gente vai usar no futuro. Quais são esses tipos de dados suportados? Então, nós primeiros temos as variáveis inteiras, por exemplo, aqui, ó, inteiro, né, que representa números inteiros. Isso aqui já diz muito, números inteiros. Um, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, por exemplo, aqui, ó, um e 2. Qual é o resultado de um mais 2, que é o total de B, né? É um número inteiro, certo? A gente tem o real ou float, ele sempre dando pra gente aqui o português e o inglês, que você também pode programar em inglês, não tem problema nenhum, né? O real float representa números com ponto flutuante, né? Por exemplo, 1.2, 1.3, 1.4, tipo Fibonacci, 1.68, né? 0.68, 0.32. Então, isso é um número float real. E também tem um booleano, que quer dizer true ou falso, né? Aqui nós temos o boolean e o booleano, né? Português e inglês. E nós temos aqui também basicamente aí a série que utiliza e manipula dados de séries históricas, Candles, por exemplo, tá? Porém, os dados aqui de Candle, ele pode entrar aqui, por exemplo, no real, tá? Pode entrar aqui, por exemplo, no real. E nós vamos aprender a usar essas variáveis aí de forma mais clara, né? Aqui nós temos o exemplo de um código que ele errou, né? Ele errou o código. O que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar aqui uma estratégia, vou pegar aqui o Funda CI, vou falar assim, ó. Essa é uma estrutura. Essa é uma estrutura. Você continua errando na declaração de constante, variáveis e parâmetros. Aprenda com esse modelo. Pronto, mandei para ele. E agora ele vai ver como funciona aí uma base, né? Olha lá, ó. Agora sim, ó. Então, aqui nós podemos entender sobre isso, sobre esses tipos de dados. Então, por exemplo, aqui, ó, eu não estou usando parâmetros. Aqui eu estou usando uma constante de volume. Ah, Vitor, mas eu tenho que pôr o volume assim? Não, isso aqui é o nome que você dá, tá? Pode ser só V, por exemplo. Então, eu estou usando volume, horário início, horário fim. Estou usando alvo matemático, 1.5, stop e entrada, tá? Aqui nas variáveis, que é o mais importante, que é a questão ó, do Boolean, ou seja, sinais de compra, SV, sinais de compra ou venda. Aqui também mais um booleano, ou seja, o que que eu estou dizendo aqui? Isso aqui tem que ser verdadeiro ou falso, ó. SV e SC, tá? As entradas, números reais, né? Ou float, e aqui, ó, float, float, float real. Poderia ter, também ser aqui poderia ser float ou aqui poderia ser real. Os dois é a mesma coisa. Eu coloquei assim para diferenciar os dois, tá? Então, aqui ele está explicando basicamente o código, né? Ó, você vê que ele está explicando aí o código para a gente poder entender, ó, lógica por lógica. Ó. Ele explica tudo isso para gente. Então, esses são os tipos aí de parâmetros que nós podemos utilizar e variáveis
né? Isso é muito importante, por quê? Por causa que a gente vai usar muito as variáveis, né? Eu posso dizer que as constantes, elas não são muito relevantes para a gente poder entender, porque não tem muita diferença. É o nome igual ao valor que você quer colocar. O parâmetro é o nome, né? É o nome, parêntese, ao valor que você quer dar. Então, isso aqui, basicamente, é muito simples de ser colocado. Agora, nas variáveis, você pode, sim, de fato, confundir o que cada uma variável tem que ser, né? Quando é booleano, quando é real, quando é float, né? Isso tudo pode confundir um pouco mais você. Então, para você poder entender um pouco mais sobre isso, né, os tipos de dados suportados pela NTSL, você pode pedir para ele explicar um pouco mais sobre os tipos de dados de variáveis, que é o integer, o real e o booleano, inteiro, float e boolean, tá? Então você sempre vai usar esses dados aqui, não vai fugir disso. Você entendendo sobre isso, você estudando a fundo sobre isso, eu já passei aqui para você o que é cada um, né? Aqui ele representa números inteiros, números com pontos flutuantes e aqui representa a lógica de verdadeiro ou falso. Isso é o básico, basicamente isso, não vai fugir disso. Muito simples. Então, estude qual é o tipo de variável que você quer declarar para você poder entender. Por exemplo, aqui eu já disse esses sinais de compra e venda, tudo isso aqui tem que ser verdadeiro ou falso, né? Por exemplo, um exemplo aqui de uma variável booleana, que é o SC. O SC é um sinal de compra, né? Ou seja, é uma variável booleana. E o valor, dois pontos igual, mínima maior que mínima anterior, volume maior do que quantidade, fechamento maior do que abertura, né? Ou seja, tudo isso tem que ser verdadeiro ou falso. Tudo isso é uma variável booleana, né? Agora, quando eu quero dar, por exemplo, um valor flutuante, ou seja, que tenha ponto e vírgula, que tenha um ponto não sei quanto, né? A gente usa o float, por exemplo, o VWAP diário. É uma variável flutuante, né? Por quê? Porque altera os valores em relação a pontos. Pode ter tanto inteiro quanto pontos, né? E o inteiro, dificilmente a gente vai usar o inteiro, tá? O inteiro vai ser muito difícil usar. Por quê? Porque a maioria das vezes a gente usa aqui o float, porque já entra, né? Então, basicamente, é isso que são constantes, parâmetros e variáveis. Desejo a você paz e prosperidade. Até a próxima aula.